Seja bem-vindo à Pesqueira Contabilidade. Tá? A gente está iniciando a nossa live aí com 2 minutinhos de atraso. Prometo que da próxima vez não teremos atraso, tá bom? Vai conectando, vamos ajustando as coisas aqui. Tá eu e a Pamela aqui. A gente quer falar sobre a medida provisória 1045, a medida provisória 1046. Vamos entrando, vamos conectando. Tá? Vamos lá. Boa tarde. Vai atualizando para mim os números, por gentileza. Aqui, ó. Vai colocando para mim, por gentileza. Tá? Então a gente tem apenas uma pessoa só no Facebook ainda, né? Então deve estar com algum erro, deve estar com algum problema. Dá uma olhada no Instagram. Dá uma olhada no Instagram, Heloísa, por favor. Tem quantas? 12 pessoas. Tem 12 pessoas no Instagram. Acho que no Facebook a gente está com algum probleminha ainda. 3 pessoas. Tá? 3 pessoas, eu acho que está chegando. Tá? Porque eles têm que estar atualizando, né? Para a gente ir sabendo. Tá indo? Então tá tudo certo. Vamos começando aqui, tá? Eu não vou adentrar aos assuntos ainda. Quero aproveitar a oportunidade aqui para falar algumas coisas, tá bom? Rapidinho, enquanto o pessoal vai entrando, tá? O pessoal está entrando e a gente está ao vivo, ok? Bom, vamos falar alguma coisa referente aqui ao município de Imbuguaçu, uma notícia. O prefeito falou na última live, na sexta-feira, que vai sair aqui como que chama? Anistia, tá? Vai sair anistia aqui na Prefeitura Municipal de Imbuguaçu. Então você que tem débito com a Prefeitura Municipal de Imbuguaçu, a gente vai sair anistia, tá bom? Então fique esperto, já vai deixando aí IPTU, ISS, etc. para estar regularizando junto à Prefeitura de Imbuguaçu, ok? Está entrando pessoal ainda, a gente já está com 30 pessoas aproximadamente, tá bom? A gente está aguardando o pessoal ir conectando, mas vamos seguindo. Outra coisa também, avisando, seja bem-vindo, para quem não é cliente nosso, quem não me conhece, eu sou o Eduardo, a Pamela está ao meu lado, tá? Eu sou aqui o diretor da Pesqueira, a Pamela é a nossa coordenadora de departamento pessoal aqui, e a gente vai falar sobre legislação trabalhista. Hoje saiu uma medida extremamente importante, que é a medida provisória número 1045 e a medida provisória 1046. A gente quer destrinchar aqui toda essa medida, ok? A gente já está chegando a 40 pessoas na soma do Facebook e do Instagram, tá? E a gente já vai começar, ou já vamos começar, tá bom? Vai preparando sua pergunta, ok? A gente está chegando aí. Bom, não tem nem como você preparar a pergunta ainda, porque você não sabe o assunto direito. O assunto é novo, mas... Tá bom? É isso daí. Tá? São 2h05 agora. Acho que já deu tempo, né? Tem aproximadamente quantas pessoas? Heloísa, atualiza por gentileza. Ó, nós temos 24, a gente já está chegando a 40 pessoas. Bom, vamos começar aqui, então, falar sobre a medida provisória 1045 e a medida provisória 1046, ok? A medida provisória 1045, ela instituiu a suspensão do contrato e a redução da jornada. Só um detalhe, pede para a Jaqueline encaminhar o link, acho que a Jaqueline ainda não encaminhou o link para os clientes, por causa disso que ainda está meio baixo o número de pessoas, que normalmente nesse horário aqui já tem 60, 70 pessoas, 80 pessoas, acho que estão aguardando o link por parte da Jaqueline. Deixa a Jaqueline mandar o link, já que não sei se você está assistindo a gente, manda o link para os clientes, por favor. Eu não recebi aqui. Deixa eu pegar aqui no meu. Ó, não recebi? Manda um link, já, por gentileza, para os clientes. Avisa os clientes que a gente está ao vivo. Tá bom? Ok. Vamos lá. Ainda não recebeu o link. Eu acho que os clientes também não receberam. Quem
Quem está entrando só é quem já está recebendo a mensagem que a gente está ao vivo. Tá bom? Vamos esperando aí conectar. Ou encaminhar, eu não sei como encaminha, quem encaminhar aqui? Falou com a Jaque? Já, Que ela não mandou ainda. Michele, acabou de mandar o áudio para mim. Mandou o áudio para ela? Pede para dar uma ligada, por favor. Porque eu não sei onde a Jaqueline está. Vamos lá. Ok, a gente está quantas pessoas, Heloísa? 16 Facebook, 25 no Instagram. Então, provavelmente os clientes ainda não receberam. Ela está pedindo o link. Fala pra ela acessar o Facebook. Ela tem que acessar. A sessão fez? E o Insta, ela Ó, consegue pegar. tenta aqui pelo meu, Heloísa, encaminha para ela, por gentileza. Eu estou no Facebook e encaminha para ela. Tá? E aí a gente já vai explicar aqui que são medidas bem importantes, bem bacana. Algumas coisas relacionadas às férias, por exemplo, você pode emitir as férias agora, pagar no 5º dia útil. Você pode jogar 1/3 das férias para dezembro, né, para as gratificações natalinas. Então são coisas que vai atingir bastante gente, vai atingir bastante pessoas. Então por isso que a gente quer que os clientes estejam ligados nessa situação. Senão, a partir de amanhã chove aqui pergunta para a gente. Então a gente já quer esclarecer todas essas dúvidas, né, Pamela? Já passando toda essa orientação para os clientes. Tá? Conseguiu? Pelo Facebook não vai, você tá na conta da pesquisa. Então, muda para minha. Peraí. Só mudar para minha. Clica aí, a minha já está cadastrado online. Tá? 2 minutinhos eu prometo que a gente começa, tá? Só enviar os links para os clientes. Enviou para Jaque? Já dá uma ligada para ele. Ela tá aqui já. Ela enviou do Facebook e do Instagram? Isso. Ok. Oi? Pelo Instagram. O do Facebook? Tá? Porque o cliente que não tem Instagram ele não vai conseguir entrar. No Instagram nós já estamos com 34 pessoas. Tá? Nós temos 34 pessoas, um pouco mais de 40 pessoas. Prometo que 1 minutinho a gente já está começando. Já que já mandou. Ah, não mandou ainda. Está mandando do Facebook. Ela falou que tá tentando e já manda pros clientes. Tá. Vamos lá. Vamos começar aqui. O pessoal que está aí no Instagram, então. Tá? Vamos começar aqui, então, com a medida provisória 1045. O que reza essa medida provisória? A suspensão de contrato e a redução de jornada, ok? Eu não vou falar diretamente sobre o decreto, não, o decreto não, é uma medida provisória, tá? Quando eu falar decreto, vocês falam medida provisória, porque eu cansei de falar de decreto das prefeituras e agora eu estou mal acostumado, tá bom? Então, quando eu falar em decreto, é medida provisória, até a medida provisória 1045, ela vale em todo o território nacional, ok? Então, vamos falar sobre a suspensão do contrato e a redução de jornada. Em primeiro lugar, tá? Ele fica instituído um novo programa emergencial de manutenção, emprego e renda pelo prazo de 120 dias, contados da data da publicação, ok? A lei foi publicada, a lei foi editada ontem, foi publicada hoje, ok? Dia 28 de abril, portanto essa lei vale a partir de hoje e vale 120 dias, tá? Já vou esclarecer uma pergunta que fizeram antecipado para a gente hoje de manhã, né, Pamela? Isso mesmo. Perguntaram? Os 120 dias contarão a partir da data da efetivação do contrato ou da divulgação da MP? Então, essa já foi uma pergunta que um cliente fez para a gente. As perguntas que já foram feitas hoje, a gente já anotou, nós já anotamos. E assim, então a pergunta ela inicia a partir desta data, a partir do dia 28, 120 dias, ou eu posso celebrar um contrato, por exemplo, no dia 10 de maio, com 120 dias. Então, você pode celebrar um contrato de suspensão ou redução de jornada dentro desses 120 dias a partir do dia 28 de abril. Tá ok? Então, a primeira dúvida era essa daí, a gente já está esclarecendo, ok? 120 dias a partir dessa data, ok? O objetivo do programa é preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, ok?
São medidas do novo programa, o pagamento do benefício emergencial, a redução proporcional da jornada e salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Lembrando que ela preenche quase os mesmos requisitos daquela medida provisória do ano passado, se vocês vão se recordar. Era 927 e 936. Então ela traz praticamente os mesmos requisitos, ok? Da redução da jornada a redução da jornada é a redução com 30, 15, 30 e 70, né? A gente vai falar sobre isso, né? E a suspensão do contrato, ok? Então, vamos continuar aqui, ok? Aliás, 30, 50 e 70, tá? Falei 15, né? 30, eu estou um pouco nervoso. Não é a primeira vez que a gente fez isso, tá bom? Então, continuando aqui, ok? Então, as medidas elas vão alcançar a redução proporcional da jornada de trabalho e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Ela atende ou atinge todos os trabalhadores, todos os salários? Essa é uma das perguntas que fizeram hoje também pela manhã para a gente. E trabalhadores que ganham acima de 3.300. A gente está bem no comecinho da medida provisória, mas ela vai lá no artigo 12 e ela diz assim: as medidas que se trata do artigo 3º, que é a que eu li anteriormente falando da redução, da suspensão e do pagamento do auxílio emergencial, serão implementadas por meio de acordo individual ou escrito, com salário ou igual ou inferior a R$ 3.300 ou com diploma de nível superior que perceba um salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto, o máximo da Previdência. O máximo da Previdência hoje é de 6.500, vou arredondar aqui, vamos arredondar R$13.000. Então, para quem ganha até 3.300 e para quem ganha acima de R$13.000. E os trabalhadores que estão nesse intervalo? Os trabalhadores que estão nesse intervalo, ele tem uma condição especial que a gente vai tratar quando a gente chegar lá no artigo 12. Então, para a gente entender, nós estamos falando de suspensão de contrato, redução de jornada, a princípio, para quem ganha até R$3.300, ok? E para quem ganha acima de, arredondando, R$13.000. E quem está no intervalo, aguarda um pouquinho mais, quando a gente descer, nós vamos falar um tópico específico sobre essa situação. As pessoas que estão, os trabalhadores que estão nessas condições, ok? Conforme eu falei, o objetivo do benefício é manter a renda e o emprego das pessoas. Mas quando eu posso começar a contar essa suspensão do contrato ou essa redução de jornada? Eu tenho um trabalhador que eu já estou numa situação especial com ele, já estou com a porta fechada, eu não posso trabalhar, ou eu vou trabalhar apenas com a jornada reduzida. Eu já posso iniciar? Sim, a partir de hoje, dia 28 de abril, você pode iniciar a suspensão do contrato. É lógico, nós temos uma regrinha. Qual é a regrinha? Nós temos que comunicar ao trabalhador com 48 horas de antecedência, ok? Ele fala aqui, uma parte que eu peguei do própria medida provisória, ele fala: o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda será de prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e do salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observadas as seguintes disposições. Ele traz as disposições que exatamente o empregado deverá informar o Ministério da Economia com prazo de 10 dias, o empregador, na verdade, e a primeira parcela será paga dentro de 30 dias, ok? Do benefício do auxílio emergencial, ok? Então, recapitulando aqui, se você está entrando agora, a gente está vendo que bastante gente está entrando agora, né? Nós estamos falando sobre auxílio emergencial, sobre a suspensão do contrato. A gente já falou algumas condições, quais são? Eu posso iniciar a suspensão do contrato a partir de hoje, a redução da jornada a partir de hoje. Essa redução, ou a suspensão do contrato, será por até 120 dias, também a partir de hoje. Essa redução por 120 dias, também a partir de hoje, ok? E nós teremos que comunicar ao trabalhador com 2 dias de antecedência, comunicar o Ministério do Trabalho dentro de 10 dias,
ok? Comunicar ao Ministério dentro de 10 dias. Você que vai fazer essa comunicação dentro de 10 dias? Não. A pesqueira que vai fazer a comunicação dentro de 10 dias ou a sua contabilidade que vai fazer a comunicação dentro de 10 dias. Perfeito? E se não houver essa informação da redução, da suspensão do contrato dentro desses dias, né? O que vai acontecer com a empresa? A empresa terá a obrigação de pagar esses salários para trás, ok? Então a empresa teria que arcar com esse período para trás que deixou de comunicar dentro desses 10 dias, ok? Se vocês quiserem acompanhar a fundamentação disso daí, a medida provisória é a 1045, tá? Se você quiser vir acompanhando, né? A gente acabou de falar do artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 1º, né? Falamos que a parcela terá que ser paga dentro de 30 dias, o inciso 2. Que mais? Se não houver o pagamento dentro de 10 dias, aí teria que pagar a multa não, os salários correspondentes a esse período, ok? Mas e se o trabalhador for demitido e está recebendo o auxílio emergencial ou pedir demissão, não no caso de pedir demissão, mas e se for demitido dentro desse período ou fora desse período? Ele perderá o seguro-desemprego? Não perderá o seguro-desemprego, ok? Não perderá, não tirará o direito do trabalhador, assim como da outra vez na medida provisória 936. O Luiz está mandando eu vir um pouco mais para cá, não sei se eu estou saindo do foco aí. Ok? Se eu estiver indo muito rápido, vocês estão acompanhando a gente está com um pouco mais de 70 pessoas, né? Se eu estiver indo um pouco rápido, vocês podem corrigir a gente aqui, ok? Que eu estou passando essa parte mais para deixar para as perguntas. A gente já elaborou algumas perguntas que alguns clientes fizeram para a gente vem tratando. E já okay? estamos recebendo perguntas também. Também? Se for pergunta relacionada ao que a gente está falando aqui, a gente já corta e já responde, tá? Tá bom? Vamos lá, não perderá o seguro-desemprego, né? Qual será o valor do benefício e onde que será baseado, ok? O valor do benefício ele será baseado nos mesmos cálculos e proporções do seguro-desemprego, ok? Isso está lá no artigo 6º, se você estiver acompanhando pela medida provisória. Ele fala, o valor do benefício emergencial de manutenção de emprego e renda terá como base o cálculo do valor da parcela do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Então, vai ser feito em cálculo, no caso da redução, né? Vai ser feito um cálculo e, com base nesse cálculo, ele teria direito com base no valor que seria do seguro-desemprego, tá? E na hipótese de suspensão de contrato, né? Na hipótese de suspensão do contrato, seria equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego ou em proporção ao salário que ele receberia, ok? Tem carência para essa suspensão do contrato ou redução de jornada? Qualquer empresa pode fazer? O trabalhador começou a trabalhar ontem? Essa foi uma pergunta também, né, Pamela? Acabamos de receber uma do nosso cliente, Carlos Melo, né, da Chili Beans, e ele fala assim: Eduardo, boa tarde, enviei hoje o documento para registro de um novo colaborador. Okay. Tem uma data estabelecida de registro da carteira ou já podemos incluir este trabalhador novo na redução de carga e salário? Então, ele diz aqui que ele não tem... Tá? A pergunta é se tem carência na suspensão do contrato ou na redução de jornada. Não tem nenhuma carência. Ó, vou reproduzir aqui o que fala o parágrafo 1º, tá, do artigo 6º, né? Ele vem assim: o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de vínculo empregatício e número de salários recebidos. Eu acho que está bem claro aqui, né, Carlos? Ele deixa bem claro que, independentemente do período de aquisição, se tem 1 mês, 2 meses, independentemente do tempo de vínculo, se é 2 dias, 3 dias, independentemente do número de salários, ele tem o direito, tá? O objetivo é manter exatamente a estabilidade
desse trabalhador, ok? Respondi, Carlos? Se tiver dúvida, pode mandar aqui para a gente. Tá? No caso teu, por exemplo, é necessário, talvez, o trabalhador estar registrado, está um tempo na empresa, né? Porque hoje, se enviou o documento para estar registrado, ele ainda não consta, não está registrado ainda, ok? Em caso de benefício, em que caso os benefícios não será devido, não poderá enquadrar, ok? Funcionários públicos, empregados públicos ou que está gozando de benefício da Previdência Social. O aposentado tem uma exceção que a gente pode falar também, ou se você tiver caso de aposentado, me envia e eu respondo. Por quê? Porque ele é mais técnico, ok? A gente quer falar aqui de uma forma mais geral, ok? Então, que receba auxílio continuado da Previdência ou que esteja recebendo seguro-desemprego. Essas pessoas não terão direito, ok? Então, se você até está registrado na empresa e a empresa às vezes não sabe, porque é um trabalhador que foi registrado há pouco tempo, é interessante informar a empresa, porque não fará jus ao benefício aqui da redução do contrato, da suspensão do contrato ou da redução de jornada, ok? E se o trabalhador tiver mais de um emprego, ele recebe dos dois? Sim, receberá proporcionalmente de cada trabalhador. Por que eu estou fazendo no sentido de tom de perguntas e respostas? Porque se a gente for ler a medida provisória inteira, ela vai ficar muito cansativa. Então eu vou direto às perguntas, tá? Se houver a pergunta aqui, eu já estou com a fundamentação na mão, então eu venho esclarecendo diretamente aquilo que nós poderíamos fazer, ok? Contrato intermitente, nós tínhamos na outra situação a possibilidade também do contrato intermitente. Nessa medida provisória, os trabalhadores registrados por contrato intermitente não farão jus ao benefício, tá, da suspensão do contrato e da redução de jornada, ok? Está lá no parágrafo 5º do artigo 6º, tá bom? Pamela, alguma observação? Nós temos uma pergunta aqui, é que ela não está totalmente no contexto, mas é bem pertinente, no Instagram. Só que não dá para ver o nome da pessoa, mas ela diz assim, ó, posso suspender quem está de licença médica? No caso, ela tem um empregado com atestado de 10 dias e ela quer saber se ela pode fazer a suspensão ou ela deve aguardar o término do atestado. Nós temos um contrato, vamos considerar que a gente tem uma suspensão do contrato por meio do atestado, né? Não vou dizer uma suspensão porque não passou de 14 dias, uma interrupção do contrato porque só interrompe depois que passar do 15º dia, ok? Mas vamos considerar que, se o trabalhador não está apto para trabalhar, ele está afastado das suas atividades laborais. Então, necessariamente, é necessário o retorno do trabalhador às suas atividades para que a gente aplique a suspensão do contrato ou a redução de jornada, ok? Então, nesse caso desse trabalhador, não é possível a gente aplicar. Só é possível aplicar para os trabalhadores ativos. Gostaria de pedir uma gentileza. Pedir para a Cláudia pegar uma água para a gente, por favor. Não esquecemos de pegar água aqui, minha garganta já está. Tá bom? Então, vamos aguardar o retorno desse trabalhador para exatamente enquadrá-lo como da suspensão do contrato ou da redução de jornada, ok? E quais são os percentuais que a gente pode reduzir o contrato? Falei errado 2 vezes, olha como eu estava nervoso, viu? Vocês acham que eu não fico nervoso de estar aqui? Eu fico muito nervoso. Porque a gente prepara tudo aqui, estuda e perde até o raciocínio. Agora já vem tomando, agora você pode perguntar à vontade, já estou calmo, tranquilo, tá bom? Pode fazer as perguntas. Tá? Mas quais são os percentuais que a gente pode reduzir? Eu falei 2 vezes errado. Vamos lá, corrigindo agora. Quais são os percentuais? 25%, 50% e 70%. Então, nós podemos reduzir a jornada de trabalho, reduzir o contrato de trabalho em até 25%, 50% e 70%. Perfeito? E o governo pagaria a diferença desses valores. Portanto, se a gente reduzir o nosso contrato em 25%, né, o governo vai pagar os 25% do salário naquele limite dos 3.300. Se for 50%,
pagaria 50%, e se for 70%, o governo pagaria 70% e a empresa arcaria com a diferença. Ok? Precisamos comunicar ao trabalhador com 2 dias de antecedência, a gente já citou isso daí, e vale a partir do dia 28, se você não pegou essa parte. Tá? Agora a gente está falando da redução de jornada. Tá? E a jornada também será restabelecida comunicando o trabalhador com 2 dias de antecedência. Ela vai ser restabelecida quando encerrar o contrato de suspensão ou, no caso de a empresa convidar, fica a critério da empresa chamar o trabalhador para retornar. E esse comunicado ao trabalhador precisa ser avisado sempre com 2 dias de antecedência. Ok? Vamos lá, continuando aqui. Já a suspensão temporária do contrato. Obrigações e direitos sobre a suspensão, que poderá ser coletiva ou individual, sempre apresentando a proposta ao trabalhador, também com antecedência mínima de 2 dias. Lembrando que, no caso de suspensão, o limite é o valor do seguro-desemprego. Ok? Nós temos as questões das empresas que ultrapassam... A Claudinha está chegando aqui com a água. Põe só no copo aí, Cláudia, por gentileza. Tá? Tá bom? Por favor. Pode deixar. Obrigado. Uma água. Então, pode deixar. Temos algumas perguntas sobre estabilidade. Oi? Quer fazer já? Estamos com algumas perguntas sobre estabilidade, tanto no Facebook quanto no Instagram. Deixa a gente chegar nessa parte da estabilidade, aí a gente orienta vocês, tá bom? E durante esse período de suspensão de contrato e redução de jornada, o que o trabalhador teria direito? Né? Permanecem os seus benefícios que a empresa já fornece, ok? E o trabalhador poderia também, como ele vai ficar sem o recolhimento da Previdência Social, ele pode recolher pelo carnezinho como facultativo, ok? Como recolhimento facultativo. Perfeito? Durante a suspensão do contrato de trabalho, de forma nenhuma, o trabalhador poderá trabalhar, ok? Chegou ao nosso conhecimento algumas empresas que não são clientes da Pesqueira Contabilidade, que nunca trabalhou, que eu não conheço, ok? Que por uma necessidade ou outra convidou um trabalhador ou outro para vir trabalhar numa emergência, numa urgência, voltar antes do prazo, ok? De forma nenhuma pode. Se o contrato está suspenso, o trabalhador não pode trabalhar. Se ele vai trabalhar de casa, de forma nenhuma ele pode trabalhar, nem remoto, nem de forma nenhuma. Ou ele está no contrato ativo, ou ele está no contrato suspenso, ok? Né? E aí nós temos um pequeno detalhe quanto à questão das empresas que podem fazer. Todas as empresas podem optar pela redução? Sim, todas as empresas podem. Mas nós temos condições, ok? Essas orientações que a gente deu até aqui, sobre os pagamentos, as proporções e etc., elas se encaixam para empresas que estão dentro ali até da empresa de pequeno porte. Ou seja, que tem um faturamento anual ou teve um faturamento durante o ano de 2019, antes da pandemia, de até 4.800.000, ok? Portanto, a empresa que está abaixo desse faturamento, ele tem essas condições que a gente passou. Mas e a empresa que está acima de 4.800.000, ok? A empresa que tiver oferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a 4.800.000, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do valor do salário do empregado durante o período da suspensão temporária do contrato de trabalho pactuado, observado o disposto nesse artigo no artigo 9º. Então vamos lá, a empresa que não se enquadra na condição de empresa de pequeno porte, a empresa que ultrapassa o faturamento
de 4 milhões e 800, ela pode suspender o contrato? Sim, ela pode, mas ela terá que arcar com 30% desses pagamentos dos salários. Okay? Ele não é integral como nos outros casos das empresas que a gente citou e no caso de suspensão do contrato. Ok? Uma situação interessante, agora essa mensagem para as empresas, já que a gente está falando do porte, para as empresas de lucro real, tem algumas observações que precisam se atentar aqui. Estão previstas no artigo 9º, eu vou reproduzir, tá? O artigo 9º da medida provisória 1045, então eu vou reproduzir para vocês, porque ele se trata de uma forma bem interessante que precisa ser analisada. Vamos lá. O benefício emergencial e manutenção do emprego e da renda poderá ser acumulado com o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho que se trata a medida. A ajuda compensatória mensal de que se trata o CAPT deverá ter o valor definido em negociação coletiva ou acordo coletivo, ou acordo individual, escrito, pactuado e terá natureza indenizatória. Não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda, retido na fonte ou da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha. Não integrará a base de cálculo do valor do depósito do fundo de garantia por tempo de serviço e poderá ser considerada despesa operacional dedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, das pessoas jurídicas, lógico, aquela tributada pelo lucro real. Então, a empresa que ultrapassou, vamos pegar primeiro a de lucro presumido, tá? Que não tem um faturamento ou que tem um faturamento superior aos 4 milhões e 800. Então, esse valor de ajuda compensatória desses 30% ou do valor pago não terá incidência ou natureza indenizatória, não terá incidência do fundo de garantia, não entrará para a base de cálculo da Previdência Social e, para as empresas de lucro real, ela é dedutível da base de cálculo do imposto de renda e das contribuições para a contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? Então, essa é uma parte bem importante. Ok? Alguma pergunta que tem aqui? Agora a gente vai para a estabilidade, a questão da estabilidade, ok? Mais uma vez, se eu estiver indo rápido, avisem aí para mim, Eduardo, você está indo muito rápido, eu não estou conseguindo acompanhar, tá? Ok? Vamos lá? Estabilidade, que é uma parte bem importante. Fica segurado a estabilidade do trabalhador durante o período acordado de redução de jornada e suspensão do contrato, e após o término, por igual período do contrato de redução ou suspensão. Então, fica assegurado a estabilidade do trabalhador, a garantia desse trabalhador. Para quem quer acompanhar pelo decreto, pela medida provisória, está lá no artigo 10º, ok? Então, fica garantida a estabilidade. Qual a estabilidade? Qual é a garantia provisória desse trabalhador? Pelo período que durar o contrato, vamos levar em consideração a celebração de um contrato de suspensão de contrato por 3 meses, por 90 dias. Então, a estabilidade é enquanto perdurar a suspensão ou enquanto perdurar, citando também como exemplo uma redução de jornada por 90 dias, então enquanto durar a redução, ok? E por igual período posterior a esse prazo, portanto, por mais 90 dias, ok? Então, a estabilidade é durante o contrato e o mesmo período que usufruiu do benefício pelo igual período depois. Perfeito? Acho que a estabilidade nesse caso ficou bem clara. Qual que era a pergunta? A Andréa Xavier pelo Facebook está perguntando. Tem funcionários que ainda estão em estabilidade devido à NP 936. Para utilizar essa nova NP, eu preciso terminar com o prazo anterior ou só dou continuidade? Você pode suspender o contrato, ele não, a gente citou isso anteriormente, você não tem nenhuma observação que você não pode aderir a essa nova suspensão de contrato ou redução de jornada. Então você pode sim, a partir de agora não é necessário terminar a estabilidade.
Porém, surge aí uma pergunta. E a estabilidade deles acumulam, somam, ok? Essa é uma questão para a gente consultar depois, exatamente porque eu não tenho, ele não traz essa medida provisória, ele não traz nenhuma redação falando sobre isso. Portanto, é necessário a gente ter uma consulta um pouco mais profunda para informar se ele soma, se ele acumula esse período de estabilidade. Ok? Mas, a princípio, você pode entrar e usufruir do benefício sim. Ok? Gestante é uma novidade aqui. Posso suspender o contrato de gestante? Sim, eu posso suspender o contrato da gestante. Ok? Só que ele tem um detalhezinho aqui. Ok? Ele pode suspender, né? E aí ele traz, eu vou reproduzir a redação aqui, porque ele é bem interessante. Ele fala, no caso da empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário, ou para a suspensão temporária de contrato de trabalho, contado da data do término do período da garantia estabelecida na linha B do inciso 2 do caput do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Ele fala a linha B da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então vamos entender. A gestante ela já tem estabilidade desde quando ela descobre que está grávida, perfeito? Até 5 meses após o parto. Se o contrato dela for suspenso ou houver a redução da jornada por parte desse trabalhador, eu vou somar. Quando terminar os 5 meses da gestação, da licença maternidade, eu vou contar o período de estabilidade da suspensão do contrato ou da redução de jornada que ela tinha. Supondo o exemplo que eu dei ainda há pouco de 90 dias. Terminou, ela está grávida, está no estado de grávida, no estado gravitício. Então, no estado gravitício, ela ganhou o neném, ela tem estabilidade de 5 meses. Após esses 5 meses, ela teria mais 90 dias, se foi essa a suspensão do contrato dela. Ok? Então, ela pode, sob essa condição. Aí precisa fazer o cálculo. Se for uma colaboradora que vale a pena um investimento, eu acho que vale a pena você mantê-la. Né? Caso contrário, às vezes vale a pena não reduzir a jornada desse trabalhador, porque vamos arredondar aí que teria 8 meses de estabilidade, pode chegar até 9 meses de estabilidade. E dependendo da convenção coletiva ainda, por exemplo, algumas que têm após 4 meses, né? Após a licença maternidade, ainda mais 75 dias, nós temos mais 90 ainda. Então tem que fazer um cálculo se vale a pena, ok? Portanto, após o término da licença maternidade, se inicia a contagem da estabilidade. E em caso de demissão sem justa causa, quais as consequências? Eduardo, eu deixei aí um trabalhador, suspendi o contrato, né? Mas eu quero demiti-lo. Eu posso demiti-lo? Sim, pode demitir, ok? Além dos valores que você vai pagar, né, para ele, dos direitos dele, nós teríamos que pagar uma indenização, que eu também vou reproduzir, ok? Então, o parágrafo 1º aqui, para quem está me acompanhando, o parágrafo 1º do artigo 10º, ele diz assim: a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego, previsto de que trata o caput, sujeitará o empregador ao pagamento além das parcelas decisórias previstas na legislação de indenização no valor de. Aí vem 50% no caso de contrato reduzido com redução de 25 a 50. Então, eu tenho um contrato que eu reduzi a jornada em 25 a 50%, ok? Se eu reduzir de 25 a 50%, neste caso eu vou ter uma indenização de 50% do restante. Ainda há pouco citei o exemplo de 90 dias, 3 meses, então eu teria que pagar, por exemplo, 45 dias de indenização dessa estabilidade. Para o contrato que eu suspendi de 50 a 70, ele fala 75% do salário, a indenização seria 75% do salário. Aqui o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50%
e inferior a 70%. Então eu teria uma indenização, neste caso, de 75% se eu reduzir, ok? Pelo período que faltava, né? Pelo período da garantia provisória, ok? Se já consumiu uma parte, eu vou calcular proporcional. E a indenização de 100% no caso de contrato de suspensão de contrato, ok? Aí eu teria que pagar 100% do salário. E em que caso não haveria estabilidade? No caso de demissão por justa causa e no caso de acordo consensual, ok? Mais alguma pergunta relacionada a isso? Tá tranquilo? Tá? Vamos lá. Nós tivemos uma, inclusive, eu estou vendo aqui, ó, que era, a pergunta do cliente era: só posso fazer redução e suspensão de contrato observando os percentuais da MP? Então, eu posso celebrar um acordo com valores, ou melhor, com porcentagens diferentes da que a gente citou, dos 25%, dos 50% e dos 70%, eu posso, mas aí eu dependo que seja um acordo coletivo. E aí eu dependo da interferência do sindicato, ok? Importante também aqui, os aposentados, eu tenho aquela condição especial que a gente falou, a gente pode celebrar, mas é uma condição especial, então se você tiver, entre em contato com a gente que a gente vai se aprofundar nessa orientação, tá? E comunicação obrigatória ao sindicato no prazo de 10 dias, ok? Então, vamos suspender o contrato, vamos reduzir, temos que comunicar ao sindicato no prazo de 10 dias, ok? Deixa eu ver aqui, uma novidade também, que sempre perguntam, não relacionada à empresa, doméstica. Pode incluir doméstica nessa redução aqui, ou na suspensão? Sim, está no artigo 13, a empregada gestante, inclusive a doméstica poderá participar do novo programa. Então a doméstica também pode participar, ok? E se eu tiver, Eduardo, um aviso prévio já no decorrer? Eu dei um aviso prévio para determinado trabalhador, porque eu não tinha condição de mantê-lo, ele está cumprindo o aviso prévio. Eu posso readmiti-lo? Sim. Havendo concordância do trabalhador, eu posso readmitir esse trabalhador, rasgar esse aviso prévio e suspender o contrato dele, porque a demissão era motivada pela situação econômica causada pelo novo coronavírus, ok? Que já não é tão novo assim, né? Para o trabalhador, qual banco será pago o benefício? O banco que ele tiver conta, ele vai passar a conta para a empresa vai cadastrar e, por fim, vai fazer o depósito desse valor na conta que ele já está cadastrado, ok? Medida provisória 1045, redução de jornada, suspensão do contrato. Havendo dúvida, entra em contato com a gente, deixa a sua pergunta. Eu acho até que com as portas abertas dos negócios e já dando uma estabilidade na doença, assim eu estou falando, né? Sem conhecimento técnico nenhum, vocês me corrigem, sei que está morrendo infelizmente muita gente, mas como a gente, aparentemente os negócios abertos, não existe uma procura tão grande da suspensão do contrato e nem da redução de jornada, ok? A nossa cliente Karina Gerardi, negócios em família aí, perguntou: o 13º é proporcionalmente reduzido? A medida provisória que ele não está falando, no ano passado houve essa discussão frente ao pagamento do 13º, das férias também, e a recomendação que nós tínhamos era de que teria que ser pago integral, independentemente da redução do período. Ok? Tá bom? Então aqui, medida provisória 1045, a gente finalizou. Vamos para 1046, essa sim, tá? Manda aí o link para os teus amigos, porque tem muita coisa que vai envolver as nossas empresas agora, tá? Muita coisa bacana que entrou, tá? Também eu vou falar mediante tópicos, não vou adentrar a questão da medida provisória e ler na íntegra, tá? Mas é interessante a gente vir falando de cada mudança que teve aqui, o que a gente pode fazer, ok? Então, medida provisória 1046,
Duração da medida, 120 dias também. 120 dias a partir, 120 dias a partir de hoje, ok? Vamos lá. E o que vai atingir essa medida, né? Eu vou ler a redaçãozinha aqui. Foi publicado no dia 28, a medida provisória, que dispõe sobre medidas trabalhistas durante o prazo de 120 dias, contado da data de sua publicação, para a preservação dos empregos e a sustentabilidade do mercado de trabalho. Ok? E o referido prazo poderá ser prorrogado, porém vamos dar a seguinte medida. O que ele implementa? O teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento de antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigência administrativa e segurança e saúde do trabalho, o diferimento do recolhimento do fundo de garantia, a suspensão do recolhimento do fundo de garantia. Ok? Então, vamos falando sobre tópicos aqui. Teletrabalho, vale a partir de 120 dias. O que é o teletrabalho? É um trabalho em casa. A gente já vinha falando sobre isso daí, mas é o trabalho em casa. Ok? Diminui um pouquinho o ar-condicionado, né? Então, vamos lá. É a alteração do regime presencial para o teletrabalho e além de determinar o retorno do regime do trabalho presencial deixa eu corrigir aqui que eu misturei aqui. O empregador poderá, a seu critério, durante o prazo de 120 dias, alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, além de determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da exigência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio e alteração do contrato de trabalho. Então a gente pode entrar com o teletrabalho, adotar o teletrabalho nas empresas, ok? E não há necessidade de uma alteração do contrato, ok? Qual a exigência? O aviso ao trabalhador com prazo de antecedência de 48 horas, ok? O que mais? Antecipação de férias individuais, tá? O empregador informará o empregado durante o prazo de 120 dias sobre a antecipação de suas férias com antecedência de no mínimo 48 horas por escrito e por meio eletrônico. Nós podemos dar as férias por meio eletrônico, comunicar, não há necessidade de comunicar as férias com 30 dias. A gente pode enviar o comunicado por meio eletrônico, desde que a gente comunique com antecedência de 48 horas, assim como também o pagamento deverá ocorrer de forma diferenciada. A gente vai citar isso daí agora na sequência. As férias antecipadas não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos e poderá ser concedida por ato do empregador, tá? O empregador poderá adicionalmente negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mesmo de um período que ainda ele não teve, ok? E também sempre dentro desse prazo de 120 dias, ok? Aí vamos agora para a questão do artigo 9 da medida provisória 1046, ok? O pagamento dessas férias deverá ocorrer em que data? O pagamento dessas férias poderá ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. Vamos dar um exemplo. Você deu as férias a partir do dia 1º de maio, 2 de maio. Vamos considerar assim. Deu as férias 2 de maio. Até quando você tem para pagar essas férias? Até o dia 5 ou o 5º dia de junho. Ok? E 1/3, o adicional de 1/3. Você tem até as gratificações natalinas. Ok? Então, o adicional de 1/3 relativo às férias concedidas durante o período de 120 dias poderá ser pago após a sua concessão, a critério do empregador, até a data em que é devida a gratificação natalina, o pagamento do 13º. Ok? Então, essa é uma das partes mais importantes. Ok? Aquela conversão também do abono pecuniário, que é um direito do trabalhador em converter 1/3 das férias dele em indenização,
está suspenso, não é mais critério do empregado durante esses 120 dias. Tá? Que mais? Na hipótese de rescisão de contrato, se você pagou férias e teve uma antecipação de contrato e você pagou as férias adiantado, aliás, se há uma rescisão e você pagou essas férias adiantadas, você, neste caso, pode abater na rescisão, assim como se você estiver devendo, você teria que pagar essa diferença. Internet baixa. Tá? Internet? Deu uma oscilada no Deu uma oscilada na nossa internet aqui. Mas caiu, não? Não. Não? Porque tá aqui. Ok. Tá? As férias antecipadas... As férias antecipadas gozadas cujo período não tinha sido adquirido serão descontados das verbas decisórias devido ao empregado no caso de pedido de demissão. Então, se deu as férias e demitiu o trabalhador, teve um pedido de demissão, você pode descontar. E se houver a demissão desse trabalhador? Aí não poderia descontar. Ok? Pode continuar? Pode. Vamos lá. Aqui é rapidinho, tá, pessoal? A gente tá terminando aqui já. Oi? Voltou? Tá. Vamos lá. Não sei se caiu. Caiu? Voltou normal? Ele deu só uma... Deu uma piscada, tá tudo normal. Então vamos lá. Concessão de férias coletivas. O empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas a todos os empregados ou a setores da empresa que deverá notificar o conjunto de empregados no prazo de 48 horas. Então, a empresa pode hoje realizar uma férias coletiva de toda a empresa ou setor sem comunicação ao sindicato, ok? Sem comunicação ao Ministério do Trabalho, ok? Até prazo, fica permitido até um prazo superior a 30 dias, tá? E também não há necessidade de respeitar o prazo aqui, no mínimo, deixa eu ver aqui, de 10 dias. O empregado poderá ser até conceder férias coletivas de todos os empregados, os setores da empresa deverá notificar o conjunto de empregados, hipótese que não se aplique o limite máximo de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previsto na consolidação. Então ela pode dar férias coletivas, não precisa respeitar o limite mínimo e também não precisa respeitar o limite máximo, lógico, dentro dessa medida provisória, dentro desses 120 dias. Ok? E não há necessidade de comunicar ao sindicato e nem o Ministério do Trabalho. Ok? A empresa também pode antecipar os feriados a seu critério, ok? Combinando com os trabalhadores, desde que notificados com 2 dias de antecedência, sempre naquelas regrinhas, ok? E aí vem uma situação o qual a gente quer dar um pouquinho mais de ênfase, ok? Banco de horas, ok? Aqui nós estamos falando não daquele banco de horas normal que a gente tem a opção conforme a lei ou o banco de horas conforme determina a convenção coletiva. Aqui nós estamos falando de um banco de horas de acordo com o da medida provisória 1046. Ok? Então vou reproduzir aqui, ó. Ficam autorizados a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição do regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo individual ou coletivo escrito, para compensação no prazo de 18 meses, contado da data de encerramento do período de 120 dias. Deixa eu continuar aqui e a gente volta para adentrar nessa situação. A compensação de tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita por meio de prorrogação de jornada em até 2 horas, a qual não poderá exceder, peraí que estão me atualizando aqui, no qual não poderá exceder 10 horas diárias e poderá ser realizada aos finais de semana, observado o disposto no artigo 68. Então vamos lá. Banco de horas. Nós podemos celebrar a partir de hoje um banco de horas especial para essa ocasião. Dentro desse banco de horas, a gente tem que matar essas horas, compensar essas horas dentro de 18 meses, ok? E dentro desse banco de horas, a gente pode até ultrapassar as 2 horas, né?
poderá compensar até 2 horas, mesmo que ultrapasse, nesse caso, as 10 horas. Peraí, vamos lá. Não poderá exceder as 10 horas diárias, mas em até 2 horas. Ok? Aqui nós estamos falando de um banco de hora especial. Esse banco de hora, eu não preciso de autorização do sindicato, eu não preciso de comunicar ao Ministério do Trabalho, simplesmente elaboramos o banco de hora nos termos da medida provisória 1046 e a partir de agora a gente começa a compensar essas horas, ou positivas ou negativas. Perfeito? Tá? E ele traz também, né, que ele pode ser realizado aos finais de semana. Sim, ele traz, pode ler essa parte por gentileza. Ele fala, também está no primeiro aí, 2 horas, a qual não poderá exceder 10 horas diárias e poderá ser realizada aos finais de semana, observando o disposto no artigo 68 da Consolidação. O artigo 68 ele fala, o trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente. Então ele está dizendo aqui também que nós temos que observar o disposto no artigo 68 quando se tratar de trabalho ou a compensação ao domingo, ok? A gente já está caminhando aqui para os 2 tópicos finais. Suspensão de exigência administrativa. Os PCMSO, o PCMSO, PTRA, os exames ocupacionais, eles ficam suspensos por 120 dias, exceto o exame médico demissional. Se eu vou demitir, eu preciso do exame. Os demais, eu não preciso. Ok? E ainda fica suspensa, pelo prazo de 60 dias, contado a partir de hoje, a obrigatoriedade da realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados. Ok? O último tópico aqui, deixa eu ver se é o último mesmo. Último tópico, isso um cliente me perguntou um pouquinho antes da gente entrar. Diferimento do fundo de garantia. Diferimento quer dizer suspensão do fundo de garantia. Ok? Suspensão do fundo de garantia, o fundo de garantia do mês de abril, maio, junho e julho de 2021, automaticamente com o vencimento das competências, deixa eu ver o vencimento dele, depósito referente à competência de abril, maio, junho e julho de 2021, serão realizados em 4 parcelas mensais, com vencimento a partir de setembro de 2021. Então, o fundo de garantia, agora do vencimento da competência de abril, de maio, de junho e de julho, poderão ser pagos a partir de setembro, ok? Sem multas de juros. Mas e se houver a rescisão do trabalhador? Aí eu preciso antecipar o recolhimento desse trabalhador e regularizar a parte desse trabalhador, ok? Essas são as 2 medidas que a gente queria tratar hoje, a medida provisória 1045, a medida provisória 1046. Essas 2 medidas, elas tratam da redução da jornada e também de medidas trabalhistas, ok? Principalmente o segundo tópico, que são as medidas trabalhistas, que é a medida provisória 1046, tenho certeza que será muito usado, principalmente na questão das férias. Então, a gente já está à disposição de vocês. O que vocês tiverem dúvida, entrem em contato. Tem alguma pergunta? Hoje foi bem tranquilo. As perguntas que a gente teve já haviam sido formuladas antes. Tá? Se tiver alguma pergunta ainda, avisa a gente, por gentileza. Mas a gente está à disposição para estar esclarecendo para vocês. Ok? Agora são 3 horas. Muito obrigado. A gente teve uma média de 80 pessoas assistindo, ok? A gente fica à disposição de vocês para esclarecer e manda pergunta para a gente aqui, se inscreva no nosso canal, divulga, ativa o sininho, né? Eles dão risada quando eu falo isso daí, tá bom? Muito obrigado ao pessoal que ajudou a gente aqui para ficar tudo funcionando, tá bom? E a gente fica à disposição de vocês, tá? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.